Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai conhecer um pouco sobre a plaquinha Arduino do modelo Uno, que é a plaquinha que a gente vai utilizar, é a mais comum aí da família do Arduino. Da família do Arduino tem diversas placas, tá? Aqui tem só alguns exemplos, e aquela mais comum, a mais utilizada, é o Arduino Uno. O Arduino Uno, ele tem algumas partes aí, ele tem esse pino onde a gente conecta no USB do computador, ele tem essa entrada para uma alimentação externa. Aqui a gente tem o chip, que é o coração do Arduino mesmo, que é o chip ATmega 328P. Aqui embaixo a gente tem os pinos de tensão. Aqui a gente tem os pinos ou as portas analógicas. E aqui os pinos ou as portas digitais, de 0 até 13, e as analógicas a 0 até a 5. Aqui a gente tem um botão de reset e alguns LEDs indicadores. Então vamos dar uma olhada em 3D no Arduino. Está carregando o modelo aqui em 3D, só um segundinho. Bom, então aqui nós temos o modelo em 3D do Arduino. Então aqui a gente tem a entrada USB, que a gente vai conectar por um cabo USB no computador. Aqui a gente tem esse jackzinho para conectar uma alimentação externa. Aqui a gente tem o botão de reset. Este aqui é o nosso chip, o ATmega 328P. Aqui nós temos alguns pinos de alimentação, o GND, o 5 volts, o 3.3 volts. Aqui também a gente tem outro GND. Aqui nós temos os pinos digitais, do 0 até o 13. E aqui embaixo nós temos os pinos analógicos, A0, A1, A2, A3, A4 e A5. Bom, para a gente ligar o nosso Arduino, a gente alimentar ele com energia, a gente pode tanto alimentar ele pelo cabo USB, conectando no computador, e a gente também pode alimentar ele com uma fonte externa. Então, uma fonte eletrônica aqui de 7 a 12 volts, o recomendado é 9 volts, mas entre 7 e 12 está ok. A gente tem que ter um pino assim, onde por fora é o negativo e por dentro é o positivo, para conectar aqui. Ou com uma pilha 9 volts, com uma bateria 9 volts e com esse acessório aqui para ligar. Porque não é interessante que a gente precise sempre ter o Arduino conectado no computador, né? Para ele estar ligado. A gente pode querer deixar o Arduino em outro lugar e a gente vai colocar uma pilha, uma bateria ou uma fonte para ligar ele. Então aqui vamos dar uma olhada nos pinos de tensão. Então a gente tem o GND, que seria o equivalente ao negativo. Temos dois GNDs aqui. Depois nós temos um 5 volts, que seria equivalente ao positivo. Então positivo com 5 volts. E a gente também tem um 3.3 volts, positivo com 3.3. Então às vezes vão ter sensores que eles são alimentados com 3.3 e às vezes sensores com 5 volts. Por isso a gente tem as duas. Então a gente pode usar o Arduino como se ele fosse uma pilha, uma bateria, como a gente fez antes para ligar o LED. A gente usou uma bateria de 9 volts e acendeu o LED. Aqui a gente pode usar o Arduino usando o GND e os 5 volts, negativo e positivo, para acender o LED. Então, neste caso, vamos ver aqui no nosso simulador, no Tinkercad. Vamos colocar um LED.
Vamos colocar um resistor aqui com 330 ohms ou 220. Negativo no negativo, perna positiva do LED no positivo. Iniciar simulação e o LED acendeu. Então nós usamos aqui o GND do Arduino como negativo. Então está conectado aqui, que por esse fio está conectado no resistor, que está conectado no lado reto do LED, que é a perna negativa. E o lado redondo do LED, a perna positiva, está conectada por esse fio, aqui pela protoboard, por esse fio, no 5 volts do Arduino, que seria o positivo. Então 5 volts seria equivalente ao positivo da nossa pilha e o GND equivalente ao negativo. Então o Arduino, além dos pinos de alimentação, ele também tem os pinos digitais. Então os pinos digitais eles podem ser definidos como entrada ou saída. Então a gente pode ligar tanto dispositivos de entrada como dispositivos de saída aqui nos pinos digitais. Claro que tem que ser dispositivos digitais. Então nós temos 14 pinos aqui, do 0 até o 13. E o Arduino também tem 6 pinos analógicos. Os pinos analógicos eles são apenas de entrada. Então a gente só consegue ligar dispositivos de entrada analógicos nesses pinos. Mais para frente nós vamos ver a diferença entre digital e analógico